Feche as pálpebras do mundo exterior e permita que o silêncio absoluto preencha o vácuo de sua consciência. Não tente ouvir com os ouvidos que captam o ruído das ruas ou o lamento dos que fracassam. Ouça com a essência. Sinta agora o peso de uma poltrona de couro secular, o aroma de sândalo e manuscritos antigos que repousam em uma biblioteca de carvalho negro, onde apenas a luz de velas de cera de abelha ilumina o caminho. Você não está mais no domínio do tempo comum. Você atravessou o limiar. Aqui, o mármore sob seus pés é frio, mas carrega o calor de 1000 gerações de reis que buscaram o que você está prestes a tocar, o código primordial da matéria. Enoque, o 7º patriarca, não foi apenas um homem que caminhou com o divino. Ele foi o primeiro arquiteto da realidade a compreender que a riqueza não é algo que se busca, mas algo que se projeta a partir do trono da emanação. Ao ser transmutado no arcanjo Metatron, o escrivão do céu, Enoque recebeu as chaves que destrancam os cofres da substância invisível. Ele viu o que as massas, em sua cegueira espiritual, jamais ousarão vislumbrar. Que este mundo sólido, com suas moedas, propriedades e impérios, é apenas a sombra densa de uma luz que obedece a uma vontade treinada. Este conhecimento não é para os curiosos, nem para aqueles que buscam um alento temporário para suas dívidas mundanas. Este tratado é o pão dos fortes, a herança dos iniciados que compreendem que a soberania é um direito de linhagem, não um golpe de sorte. A primeira lição da visão do arquiteto exige que você abandone a ilusão da escassez. A escassez é uma mentira contada por aqueles que desejam governar sua mente. No trono de Metatron, Enoque contemplou a geometria sagrada que sustenta o universo e percebeu que a mesma força que mantém os astros em suas órbitas é a força que precipita o ouro na Terra. Para dominar a matéria, você deve primeiro dominar a percepção. O arquiteto não olha para uma montanha e vê apenas pedra. Ele vê a estrutura molecular, o potencial da joia e a fundação do castelo. Da mesma forma, você deve olhar para o mercado, para as oportunidades e para o fluxo de capital, não como um campo de batalha, mas como um tabuleiro de criação divina, onde as peças se movem conforme o peso de sua presença interior. Muitos batem às portas da opulência, mas o fazem com mãos trêmulas e corações cheios de dúvida. Eles pedem quando deveriam comandar. Eles esperam quando deveriam edificar. A iniciação de Enoque nos ensina que o universo é uma máquina de espelhos. Ele reflete a autoridade de quem se assenta no trono de sua própria alma. Se você se aproxima da vida como um servo, a vida lhe dará as migalhas do banquete. Se você se aproxima como o arquiteto, a vida lhe entregará a planta original para que você desenhe sua própria fortuna. Esta é a transmutação da identidade. Deixar de ser o efeito das circunstâncias para se tornar a causa primeira de sua própria magnificência. Imagine, neste instante, que sua mente é uma sala de comando revestida de ouro e cristal. Cada pensamento é uma coordenada enviada ao éter. Enoque, em sua ascensão, aprendeu que o verbo é o cinzel que esculpe a realidade. Quando ele falava, a matéria se reorganizava. Quando ele visualizava, o invisível se tornava denso. A riqueza que você deseja já existe em estado vibracional, flutuando no oceano de infinitas possibilidades. O que separa o homem comum do mestre é a capacidade de colapsar essa possibilidade em realidade através de uma visão inabalável. O trono de Metatron é, em última análise, o ponto central do seu ser, onde a vontade humana se funde com a lei universal para manifestar a abundância que é sua por direito de origem. Não se engane, a jornada que iniciamos agora é uma subida íngreme.
Aqueles que buscam entretenimento rápido ou fórmulas mágicas sem profundidade serão expelidos pela própria densidade deste conhecimento. O poder que Enoque codificou exige uma mente de aço e um espírito de rei. É a transição do estado de necessidade para o estado de domínio. Onde outros veem crise, o iniciado vê o rearranjo dos átomos para a criação de novos impérios. Onde outros veem perda, o mestre vê o espaço sendo aberto para uma opulência ainda maior. Você está sendo treinado para ver através das aparências, para enxergar o código de ouro por trás da casca cinza da realidade cotidiana. Ao final desta primeira chave, sinta a frequência de sua consciência se elevando. Você não é mais a pessoa que iniciou esta audição. Uma parte de você, a parte que é eterna e soberana, despertou e reconheceu as palavras de Enoque como uma verdade esquecida. O selo da mediocridade foi rompido. A partir de agora, cada passo dado é um passo de construção. Cada suspiro é um sopro de vida em seus projetos. A fundação foi lançada. O arquiteto está acordado. Eu sou a autoridade que molda o meu destino sob a luz da verdade. Eu comando a matéria para que ela se curve à minha vontade soberana. Minha mente edifica impérios, enquanto o mundo se perde em distrações. Eu sou o herdeiro das chaves celestiais, e a opulência é o meu estado natural. Minha visão é clara, meu trono é firme, e minha riqueza é eterna. O registro de Anu. Como reescrever a própria linhagem e o destino financeiro. Avance agora, com o passo firme de quem já não pertence à massa hesitante, para as profundezas da grande biblioteca de Anu. Visualize um salão cujas colunas de lápis-lazuli sustentam um teto que não é feito de pedra, mas de um céu noturno, onde as constelações giram em uma dança de precisão matemática. O ar aqui é denso, carregado com o cheiro de ozônio e pergaminhos que viram o nascimento das primeiras civilizações. Diante de você repousa o grande registro, um tomo de proporções titânicas cujas páginas são feitas de finas lâminas de ouro batido. Este não é um livro de histórias comuns. É o código-fonte da existência, o repositório onde cada contrato de alma, cada dívida ancestral e cada decreto de linhagem está gravado com uma tinta que pulsa como sangue estelar. Enoque, em suas viagens pelos céus, compreendeu que a pobreza não é um estado da economia terrena, mas uma cláusula mal escrita neste registro cósmico. A maioria dos homens vive sob a tirania de um destino que eles acreditam ser imutável. Eles carregam, sem saber, o peso das frustrações de seus pais, a escassez de seus avós e a mediocridade de 1000 gerações que se curvaram diante da necessidade. Eles chamam isso de realidade ou herança. No entanto, o iniciado que detém a chave de Anu sabe que o tempo é uma ilusão, e que o registro pode ser editado pela mão que segura o cinzel da vontade soberana. Para reescrever sua linhagem financeira, você deve primeiro entender a natureza da dívida metafísica. A escassez é uma frequência que se infiltra no DNA espiritual, criando uma barreira invisível que repele a opulência. Quando você declara que o dinheiro é difícil ou que não nasceu para a grandeza, você está, na verdade, assinando uma sentença de servidão nas páginas de ouro do seu próprio registro. O registro de Anu exige uma transmutação da identidade biológica para a identidade divina. Imagine-se agora diante desse livro monumental. As páginas que narram o passado de sua família estão cobertas por uma névoa cinzenta de limitações. Você vê os ciclos de esforço sem recompensa, o medo do amanhã e a submissão ao sistema. Para o arquiteto, observar isso não causa desespero, mas sim uma fria e calculada determinação. Com um gesto de autoridade, você convoca o fogo do éter para consumir essas páginas antigas. O fogo não destrói a essência, ele limpa o terreno para a edificação do novo império.
O que emerge das cinzas é uma página em branco, pura e vibrante, esperando que você escreva o novo decreto de sua existência. Não escreva com humildade. A humildade diante da abundância é uma forma de arrogância contra o Criador. Escreva com a arrogância santa de quem sabe que o universo anseia por se manifestar através de sua riqueza. Ao reescrever seu destino financeiro, você não está apenas buscando números em uma conta bancária. Você está alterando a órbita de sua linhagem para os próximos 1000 anos. Você se torna o ponto de ruptura, o ancestral de ouro que os futuros herdeiros de seu nome mencionarão com reverência. O segredo de Enoque para esta operação reside no silêncio do comando. No registro de Anu, não se pede permissão para ser próspero. Você afirma a posse da substância antes mesmo que ela se condense no plano físico. Cada pensamento de opulência que você sustenta com convicção atua como uma gota de ouro derretido que preenche as novas letras de sua história. A substância do universo é plástica e responde à pressão da sua consciência. Se a sua consciência é a de um monarca, a matéria se reorganizará para lhe fornecer os tributos devidos à sua posição. Compreenda que a riqueza é uma obrigação do arquiteto. Sem recursos, sua visão fica confinada ao campo das ideias. Com a opulência, suas ideias tornam-se catedrais, instituições e legados. Enoque não subiu aos céus para fugir da terra, mas para aprender como governar a terra com as leis do céu. Ao acessar o registro de Anu, você está reivindicando sua cidadania celestial, onde a falta é uma impossibilidade lógica. Observe como a estrutura de suas células começa a ressoar com essa nova verdade. A linhagem da pobreza é uma casca que cai, revelando o núcleo radiante de um ser que nasceu para o domínio. Onde antes havia o registro de uma vida comum, agora brilha o decreto de um soberano. Este processo de reescrita exige vigilância constante. O mundo exterior tentará, a todo momento, sussurrar as velhas histórias de crise e limitação em seus ouvidos. Mas o iniciado que tocou o registro de Anu permanece imperturbável. Ele sabe que o que está escrito no plano sutil deve, por lei de correspondência, manifestar-se no plano denso. Se o seu nome está gravado na seção dos reis de Anu, a economia do mundo pode oscilar, mas o seu fluxo de ouro permanecerá constante e crescente. Você não está mais à mercê do mercado, o mercado é que está à mercê da sua emanação. Sinta o peso dessa responsabilidade e a leveza desse poder. Você é o editor de sua própria eternidade. A edificação do seu novo eu financeiro começa no centro do seu coração e se expande até os confins da sua realidade material. Cada decisão que você toma, a partir de agora, deve estar em harmonia com o novo registro. Não aceite menos do que a excelência. Não tolere o que é vulgar. O luxo não é um excesso, é a expressão externa da ordem e da harmonia que você estabeleceu em seu registro espiritual. O ouro que virá para suas mãos é o selo de aprovação de Anu para aquele que teve a coragem de tomar o destino em suas próprias mãos e transformá-lo em uma obra de arte divina. A porta da Câmara dos Registros se fecha atrás de você, mas o que foi escrito lá permanece gravado para sempre nas colunas do tempo. Eu comando que as correntes da escassez ancestral sejam quebradas e transmutadas em ouro puro. Eu sou o autor soberano da minha história e decreto que minha linhagem seja de opulência infinita. Minha mente edifica a riqueza que meus olhos já contemplam na câmara da eternidade. Eu sou a manifestação viva da abundância de Anu e minha presença atrai a prosperidade por lei divina. A geometria do ouro. O segredo de Enoque para a precipitação da matéria. Contemple o centro do seu próprio ser e perceba o espaço que existe entre uma batida e outra do seu coração.
É nesse vácuo aparente, nesse silêncio absoluto entre os átomos, que a geometria do ouro começa a se desenhar. Agora, imagine-se no centro de um observatório circular, cujas paredes são feitas de obsidiana polida, refletindo a luz de constelações que o olho humano jamais captou. No centro deste salão, flutua um poliedro de luz dourada, girando em uma harmonia tão perfeita que emite um som quase imperceptível, a música das esferas. Sinta o peso da túnica de seda pesada sobre seus ombros e o toque de um anel de sinete em seu dedo, gravado com o selo de Metatron. Você não está aqui para aprender a trabalhar pelo dinheiro. Você está aqui para aprender como a inteligência divina precipita a matéria a partir do puro pensamento geométrico. Enoque, ao ascender pelos 7 céus, não recebeu apenas visões, mas os moldes originais de tudo o que é sólido. Ele compreendeu que o universo não é um caos de acasos, mas uma construção de precisão matemática. A pobreza, sob esta ótica, nada mais é do que uma geometria quebrada, uma forma distorcida que não consegue sustentar o peso da abundância. Quando a sua mente opera em ângulos agudos de medo e linhas tortuosas de dúvida, a substância universal, que é infinitamente plástica, não encontra um recipiente para se densificar. O segredo da precipitação reside na capacidade do arquiteto de projetar no éter formas de perfeição absoluta. O ouro, antes de ser um metal precioso extraído das entranhas da terra, é uma frequência vibracional que se organiza em padrões específicos de geometria sagrada. Aqueles que rastejam pela existência buscando o sustento diário ignoram que vivem dentro de um oceano de ouro invisível. Eles tentam agarrar a água com as mãos abertas e se frustram quando ela escorre pelos dedos. O iniciado, munido da visão de Enoque, constrói o cálice geométrico antes de invocar a chuva. Para precipitar a riqueza, você deve primeiro organizar a estrutura invisível de seus projetos e intenções. Visualize o seu objetivo financeiro não como um número vago, mas como uma estrutura sólida, um cubo de Metatron que pulsa e atrai para si os átomos da prosperidade. Cada linha de sua estratégia deve ser reta. Cada ângulo de sua conduta deve ser justo. A matéria tem uma afinidade natural com a ordem. Onde há ordem geométrica, a riqueza se condensa por uma necessidade física e espiritual. Esta é a ciência da transmutação que os antigos alquimistas sussurravam em porões escuros, mas que Enoque proclamava nos palácios celestiais. A precipitação da matéria é o ato de colapsar o infinito no finito. Se você deseja o ouro, deve tornar-se o padrão vibracional do ouro. Isso exige uma disciplina mental que a maioria dos homens considera insuportável. Eles preferem o entretenimento que dissolve a mente ao rigor que edifica o império. Mas você, que atravessou o portal deste conhecimento, entende que a sua imaginação é o forno alquímico onde a realidade é forjada. Ao sustentar uma imagem clara e geometricamente perfeita de sua soberania, você exerce uma pressão sobre o tecido do espaço-tempo. O universo, sentindo essa autoridade, não tem outra escolha senão entregar a substância correspondente. Observe como as grandes catedrais e os monumentos de poder foram erguidos sobre proporções áureas. Não foi por estética, mas por poder. Eles sabiam que certas formas ancoram a energia da eternidade no plano temporal. Da mesma forma, sua vida financeira deve ser edificada sobre a proporção divina. Cada ganho deve ser uma fundação para uma estrutura maior. Cada investimento deve respeitar a expansão em espiral da abundância universal. Enoque viu que o trono da criação é sustentado por números e formas, e ao alinhar sua vontade com esses padrões, ele se tornou o senhor do fluxo material. Você não está mais pedindo ao universo, você está fornecendo o molde para que o universo preencha.
A riqueza deixa de ser um evento externo e torna-se uma exalação natural do seu estado de ser organizado. Sinta agora a energia desse poliedro de luz no centro do seu peito. Ele começa a se expandir, transformando sua aura em um campo de atração magnética. Os fios de ouro que compõem o tecido da realidade começam a se entrelaçar conforme o seu comando. A matéria é obediente à arquitetura do espírito. Quando você caminha pelo mundo, você não vê mais obstáculos, mas sim espaços vazios, esperando para serem preenchidos pela sua visão construtiva. O segredo de Enoque é a clareza. Uma mente confusa produz uma vida de escassez. Uma mente geométrica produz um destino de opulência. A transmutação começou. O que era etéreo está se tornando denso. O que era sonho está se tornando patrimônio. Neste estágio da iniciação, você deve abandonar qualquer resquício de pensamento aleatório. O arquiteto não joga dados, ele calcula, projeta e executa. A precipitação não é um milagre, é uma lei. Ao dominar a geometria interna, você ganha a chave para os cofres externos. A matéria se dobra, a substância se condensa e o ouro se manifesta em suas mãos como o selo final de sua maestria sobre as leis da forma. O silêncio da câmara de obsidiana agora é preenchido pelo brilho metálico de sua própria criação. Você é o ponto onde o céu e a terra se encontram para gerar a riqueza absoluta. Eu sou o arquiteto que projeta a perfeição e comanda a manifestação do ouro. Eu comando os elementos para que se organizem em estruturas de opulência infinita. Minha mente edifica o molde sagrado onde a riqueza se precipita por lei universal. Eu sou a geometria viva da abundância e a matéria se curva à minha autoridade soberana. Minha vontade é o cinzel de luz que esculpe a realidade a partir do éter divino. O pacto com a eternidade. Sintonizando a frequência vibracional dos patriarcas, cesse agora qualquer movimento impulsivo e permita que a sua respiração se torne o metrônomo de uma realidade muito mais vasta. Imagine que as paredes do seu escritório de carvalho se dissolvem, dando lugar a um átrio de granito azul escuro, aberto para um firmamento onde as estrelas não brilham apenas, mas pulsam como corações de fogo. O ar é gélido, mas carrega o perfume inebriante de mirra e o peso de eras esquecidas. Diante de você, sentados em tronos de pedra que parecem ter emergido da própria fundação do mundo, estão as sombras luminosas dos patriarcas, aqueles que, como Enoque, compreenderam que o segredo da opulência não reside na pressa do homem mortal, mas na cadência da eternidade. Você está prestes a sintonizar a sua consciência com a frequência daqueles que não apenas possuíam terras e gado, mas que governavam as leis que faziam a terra florescer. A grande tragédia do homem moderno é a sua obsessão pelo instante. Ele busca a riqueza como quem persegue o vento, exaurindo sua energia vital em transações efêmeras e ansiedades miúdas. Enoque, ao caminhar com o Criador por 300 anos, aprendeu que a verdadeira soberania financeira é o resultado de um pacto vibracional com o Eterno. Os patriarcas não viviam sob a ditadura do relógio biológico. Eles habitavam o tempo de Deus, o Kairos, onde um único pensamento focado tem o peso de séculos de trabalho manual. Para ingressar nesta elite de poder, você deve renunciar à mentalidade de escassez, que dita que o tempo está acabando. O arquiteto sabe que o tempo é o seu material de construção mais nobre. Quando você sintoniza sua vibração com a eternidade, você deixa de lutar contra o fluxo da vida e passa a comandar as marés da fortuna. Este pacto não é uma promessa vazia, mas uma transmutação da sua substância interna. Imagine que um fio de ouro líquido desce do zênite e penetra o topo de sua cabeça, percorrendo sua espinha e ancorando sua alma no centro da abundância universal.
Esta é a frequência dos patriarcas, uma calma inabalável, uma certeza que precede a evidência e uma autoridade que faz com que as oportunidades se curvem diante de sua presença. Aqueles que buscam apenas o lucro rápido são como ervas que brotam na chuva e secam ao sol. O iniciado, porém, é como o cedro do Líbano, cujas raízes bebem de fontes profundas e ocultas, e cujo crescimento é lento, majestoso e indestrutível. A riqueza que você edifica a partir deste estado de espírito não é algo que pode ser perdido em crises ou mercados voláteis, pois ela está fundamentada na própria estrutura do seu ser transmutado. Muitos perguntam como os antigos acumulavam tal poder sem as ferramentas da tecnologia moderna. A resposta, guardada nos registros de Enoque, é a alquimia da presença. Os patriarcas sabiam que a riqueza é uma exalação do espírito. Ao manterem sua consciência fixada na imensidão do divino, eles criavam um vácuo de atração que trazia para suas vidas tudo o que era necessário para a manifestação de sua grandeza. Eles não trabalhavam para o ouro. O ouro era o selo de sua conexão com a fonte original. Para replicar essa maestria, você deve desqualificar a influência do mundo exterior sobre suas emoções. Se as notícias de escassez abalam sua paz, você ainda é um servo do tempo. Se, no entanto, você permanece sentado em seu trono interior, observando as flutuações do mundo com a distância de quem habita a eternidade, você se torna o mestre da manifestação. Visualize-se agora assinando este pacto com a eternidade. Não é um documento de papel, mas uma marca de luz em seu DNA espiritual. Ao aceitar este pacto, você se compromete com a excelência, com a edificação de um legado que sobreviverá ao seu nome e com a gestão da riqueza como um mordomo das chaves celestiais. Em troca, o universo remove as travas da sua percepção. Você passa a enxergar as linhas de força que movem o capital, os momentos exatos em que a semente deve ser lançada e a paciência real necessária para que a colheita seja absoluta. O medo do futuro desaparece, pois no reino da eternidade o futuro já foi conquistado pela visão do arquiteto. Este capítulo é o seu gatilho de iniciação para a paciência soberana. O mundo lá fora grita por urgência, mas aqui, no santuário de Enoque, nós sussurramos sobre impérios que duram milênios. A frequência vibracional que você agora sustenta é a mesma que abençoou as tendas de Abraão e as visões de Isaque. É uma frequência de densidade molecular, onde a intenção se torna tão sólida quanto o diamante. Nada pode resistir a um homem que decidiu edificar sua vida sobre a rocha da eternidade. A opulência que você busca já o encontrou, pois ela reconhece em você o mesmo brilho que emana dos tronos patriarcais. Você não está mais correndo. Você chegou ao centro de comando da sua própria realidade. Deixe que o silêncio deste pacto preencha cada célula do seu corpo. Sinta a dilatação do seu tempo pessoal. O que antes levava anos para ser realizado, agora se manifesta com a precisão de um decreto real. A transmutação da sua linhagem de tempo foi concluída. Você saiu da cronologia dos mortais para entrar na genealogia dos deuses da terra. O ouro que virá para suas mãos sob este pacto será purificado, livre de qualquer mancha de ansiedade ou esforço bruto. Será o ouro da paz, o ouro da soberania, o ouro que brilha com a luz de Enoque. Eu sou o herdeiro da eternidade e comando o tempo a favor da minha grandeza. Eu comando a minha vibração para que ela ressoe com a opulência dos patriarcas. Minha mente edifica um império que transcende as eras e as flutuações do mundo. Eu sou a presença inabalável que atrai a riqueza eterna através da minha soberania. Meu pacto está selado na luz e minha fortuna é a manifestação da minha imortalidade espiritual. A sétima chave celestial.
O comando da vontade sobre a substância invisível pare. Respire a rarefação do ar no cume da montanha sagrada, onde o céu não é azul, mas de um violeta profundo que toca as bordas da eternidade. Imagine-se agora no centro de uma câmara hexagonal, cujas paredes são compostas de obsidiana negra polida até se tornarem espelhos da alma. O chão é um mosaico de ouro e mármore branco, e no centro, um pedestal de cristal de rocha sustenta uma única chama que não queima oxigênio, mas se alimenta do próprio éter. O silêncio aqui não é a ausência de som, mas a presença de uma autoridade tão vasta que o ruído do mundo exterior parece uma memória de uma vida que nunca aconteceu. Sinta o toque frio e majestoso de um cetro de platina em sua mão direita. Você não está aqui para observar a realidade. Você está aqui para ditar as leis que a obrigam a existir. Enoque, ao alcançar a 7ª esfera celestial, recebeu a chave que os antigos chamavam de o selo do comando. Esta não é uma ferramenta de persuasão ou de esforço, mas a compreensão absoluta de que toda a matéria, desde o diamante mais bruto até o império mais vasto, é composta de uma substância invisível e infinitamente maleável. Os homens comuns, escravos de seus sentidos limitados, lutam contra a densidade do mundo. Eles tentam mover montanhas com as mãos, sem perceber que as montanhas são apenas pensamentos solidificados. O iniciado, sob a tutela de Enoque, compreende que o trabalho bruto é o fardo daqueles que ignoram a sua própria divindade. Para o arquiteto, a vontade não é um desejo, é um decreto que a substância invisível é obrigada a obedecer por lei de hierarquia cósmica. A substância invisível, o que os sábios de outrora denominavam Akashá ou Protilo, satura cada centímetro do espaço ao seu redor. Ela é a argila do Criador, esperando pelo molde da sua intenção. Enoque ensinou que a vontade humana, quando purificada de dúvidas e distrações vulgares, atua como um feixe de luz coerente que organiza o caos em ordem. Quando você visualiza sua riqueza e sua soberania, você não está sonhando, você está exercendo uma pressão hidrostática sobre o éter. Esta 7ª chave exige que você pare de ver o dinheiro como algo que vem de fora, de empregos, de clientes ou de mercados. A riqueza é uma precipitação da sua própria substância interna que transborda para o plano visível. Se o seu reservatório interno de autoridade for profundo, a manifestação externa será oceânica. Esta é a iniciação para a elite que governa a partir das sombras luminosas. Desqualifique agora qualquer noção de sorte ou oportunidade. A sorte é o nome que os ignorantes dão à lei que não compreendem. O arquiteto não espera pela oportunidade. Ele a fabrica no laboratório do silêncio, usando a 7ª chave para dobrar os fios da probabilidade. Imagine que cada pensamento seu é uma ordem direta enviada a legiões de forças invisíveis que trabalham incansavelmente para materializar o seu comando. No entanto, essa substância é sensível à sua vibração. Se você emite a frequência da necessidade, ela se molda em mais necessidade. Se você emite a frequência do comando real, ela se transmuta em ouro, em influência e em poder absoluto. A 7ª chave celestial exige uma frieza imperial. Você deve olhar para a sua conta bancária, para os seus negócios e para a sua vida material, não como eles são, mas como o material bruto que você está moldando agora. A maioria das pessoas comete o erro fatal de reagir à realidade. O iniciado age sobre a realidade. Enoque não se curvou diante dos governantes da terra. Ele caminhou entre eles como um deus, pois sabia que o poder deles era um reflexo de uma substância que ele já havia dominado no espírito. A verdadeira riqueza não tem cheiro de suor.
Ela tem o brilho da inteligência aplicada sobre a matriz da criação. Você está aprendendo a ser o mestre da causa, deixando para os outros a tarefa ingrata de lidar com os efeitos. Expanda agora a sua percepção para além dos limites deste capítulo. Sinta como a sua vontade começa a latejar, enviando ondas de choque através do tecido da sua vida cotidiana. Situações que pareciam bloqueadas começam a ceder. Pessoas que detêm recursos começam a se sentir estranhamente inclinadas a favorecer os seus projetos. Isso não é coincidência, é o comando de Enoque operando através de você. A substância invisível reconhece o seu novo tom de voz. A voz do arquiteto que não pede, mas edifica. Cada palavra que você profere a partir deste estado de graça carrega o peso de uma lei universal. A mediocridade do mundo não pode mais tocá-lo, pois você habita a frequência da criação original. Nesta câmara de obsidiana, você deixa de ser um espectador do destino. Você assume o seu lugar no conselho daqueles que desenham o mapa do amanhã. O ouro que você busca já está se condensando na atmosfera ao seu redor, esperando apenas o momento de sua total maturação no plano denso. Mantenha a sua visão fixa no trono de Metatron. Não vacile. A dúvida é a única força capaz de desintegrar a forma que você está criando. O arquiteto é inabalável, porque ele sabe que o invisível é mais real do que o que se vê. A sétima chave girou na fechadura da sua alma, e as portas da opulência infinita foram escancaradas. Eu sou o mestre da vontade e comando a substância invisível para que se torne riqueza tangível. Eu ordeno que cada átomo da minha realidade se alinhe com a minha soberania imperial. Minha mente edifica a forma perfeita da abundância, e o universo é obrigado a preenchê-la. Eu sou a autoridade que transmuta o pensamento em ouro e a visão em império. Minha vontade é a lei suprema que governa o fluxo da matéria em minha vida. O livro das luminárias, sincronizando sua fortuna com os ciclos universais. Erga o olhar para além do teto de sua mansão, para além das nuvens que obscurecem a visão dos homens comuns e contemple a engrenagem silenciosa do firmamento. Imagine-se agora no topo de um zigurate de obsidiana, no coração de uma Mesopotâmia eterna, onde o ar é frio e carregado com o magnetismo das esferas celestes. Ao seu redor, astrolábios de ouro maciço e esferas armilares incrustadas de diamantes giram em um ritmo que não obedece ao homem, mas à mente do arquiteto primordial. Diante de você, repousa o livro das luminárias, o tratado secreto que Enoque recebeu dos anjos para codificar os movimentos do sol, da lua e das estrelas. Não como meros astros, mas como os governadores das marés de energia que precipitam ou dissolvem a riqueza na terra. O silêncio deste observatório é o silêncio do poder absoluto, onde cada segundo é uma moeda de ouro no tesouro da eternidade. Enoque compreendeu que a riqueza não é um fluxo linear e constante, mas um fenômeno rítmico. Aqueles que fracassam na edificação de seus impérios são aqueles que tentam plantar no inverno e colher no vácuo. Eles ignoram que o universo possui sístoles e diástoles, e que a fortuna de um homem está intrinsecamente ligada à sua capacidade de sincronizar sua vontade com os ciclos universais. No livro das luminárias, está registrado que as mesmas leis que governam as órbitas dos planetas governam o fluxo do capital e a ascensão das linhagens reais. Para dominar a matéria, você deve deixar de ser um náufrago das circunstâncias e tornar-se o navegador das estrelas. O tempo não é seu inimigo, mas a moldura onde a sua opulência é esculpida. A maioria da humanidade vive em um estado de cegueira cronológica. Eles correm desesperados atrás do lucro enquanto as portas celestiais estão fechadas e dormem quando os portais da abundância estão escancarados.
O iniciado, sob a tutela de Enoque, aprende a ler o clima metafísico. Ele sabe que existem momentos para a expansão agressiva, onde cada ação é multiplicada pela força centrífuga do cosmos, e momentos para a consolidação silenciosa, onde a energia é recolhida para a próxima grande transmutação. Sincronizar-se com as luminárias significa que você não mais luta contra a correnteza da vida. Você se torna a própria maré. A riqueza que é construída em harmonia com os ciclos sagrados é indestrutível, pois ela é sustentada pelas colunas do próprio universo. Visualize agora o seu patrimônio como um organismo vivo que respira em uníssono com as fases da Lua e as passagens solares descritas por Enoque. Quando você alinha seus lançamentos, seus investimentos e suas grandes decisões estratégicas com as janelas de oportunidade cósmica, você deixa de operar no esforço humano e passa a operar na graça divina. O ouro que entra em suas mãos sob esta sincronia não traz consigo o peso da ansiedade, mas o brilho da ordem. Enoque via as luminárias como carruagens de fogo que transportam as bênçãos do trono para o plano físico. Ao entender a linguagem dessas chamas celestes, você ganha o poder de antecipar as crises e de se posicionar no epicentro da próxima onda de prosperidade. Esta é a ciência da soberania temporal. Desqualifique o conceito vulgar de agora. Para o arquiteto, o agora é um ponto de convergência de todos os ciclos. O livro das luminárias ensina que a paciência é a virtude dos reis, não porque eles esperam passivamente, mas porque eles conhecem o momento exato em que a maçaneta do destino irá girar. Se você tenta forçar a manifestação da riqueza fora do seu tempo arquetípico, você gera resistência. Se você aguarda o alinhamento correto, a matéria se precipita com a facilidade de uma fruta madura caindo na palma da mão. A opulência é o resultado da precisão matemática aplicada à intenção espiritual. Sinta a frequência do seu ser se ajustando à pulsação das estrelas. Cada célula do seu corpo é um microcosmo do sistema solar. Cada pensamento de abundância é um sol que atrai seus próprios planetas de oportunidade. Enoque foi levado às mansões dos luminares para que pudesse ensinar aos seus herdeiros que a escassez é apenas uma desincronização. Quando você se reconecta com a ordem astronômica do sucesso, a pobreza torna-se uma impossibilidade física. O universo não permite vácuos, onde a lei da abundância foi invocada com precisão. Você está agora sintonizado com o relógio de Deus, onde a sua vitória já foi decretada antes mesmo da fundação do mundo. Enquanto você caminha por este mundo denso, mantenha uma parte de sua consciência fixada no livro das luminárias. Não se deixe abalar pelas tempestades temporárias do mercado ou pelos clamores da massa ignorante. Eles olham para o chão, você olha para o mapa estelar de sua própria soberania. A transmutação de sua fortuna está ocorrendo nas esferas superiores. E o que é verdadeiro lá em cima está se tornando irrevogável aqui embaixo. Você é o mestre dos tempos e das estações, o senhor do fluxo e o guardião da harmonia que gera a riqueza absoluta. O brilho de Enoque agora emana de suas ações, transformando cada empreendimento em um monumento de glória eterna. Eu sou o senhor dos ciclos e sincronizo minha fortuna com a ordem das estrelas. Eu comando o tempo para que ele trabalhe em favor da minha edificação imperial. Minha mente edifica a riqueza que floresce na estação exata da vontade divina. Eu sou a harmonia celeste manifestada em opulência e soberania terrena. Minha visão alcança os luminares e minha vida reflete a abundância do arquiteto. Transmutação de destino. O ritual do silêncio e a edificação do império pessoal silencie.
Não apenas a sua voz, mas o ruído incessante de seus desejos superficiais e a estática das opiniões alheias que, como poeira, tentam se assentar sobre o brilho da sua alma. Imagine-se agora caminhando por um corredor infinito de mármore branco-neve, onde o único som é o roçar de sua túnica de linho finíssimo contra o chão polido. Você está entrando no Santo dos Santos da sua própria existência, a Câmara do Silêncio Primordial, onde Enoque se retirava para transmutar o destino dos homens no ouro da vontade divina. As paredes aqui são adornadas com baixos relevos que narram a queda e a ascensão de impérios, mas não há janelas para o mundo exterior. A única luz emana de um braseiro central, onde o fogo queima sem fumaça, consumindo tudo o que é vulgar e temporário. Sinta a densidade deste ambiente. O silêncio aqui não é um vazio, mas uma substância sólida, um escudo que separa o soberano da plebe que se perde em palavras vãs. Enoque compreendeu que cada palavra proferida sem propósito é um vazamento de poder. O homem comum fala de seus sonhos, de seus planos e de sua riqueza futura, e ao fazê-lo, dissipa a energia necessária para manifestá-los. Ele busca validação no olhar do outro, tornando-se escravo da percepção alheia. O arquiteto, porém, conhece o ritual do silêncio. Ele sabe que a verdadeira edificação de um império pessoal ocorre no útero da quietude, onde a intenção se torna tão comprimida que a sua manifestação no mundo físico torna-se uma explosão inevitável de opulência. Ao calar a boca, você permite que o seu espírito grite as ordens para o universo. A transmutação do destino exige que você pare de descrever a sua vida como ela é e comece a forjar o que ela será, em segredo, sob o selo de Metatron. Neste santuário interno, você é convidado a observar o destino que lhe foi imposto pelas circunstâncias e pela linhagem carnal. Veja-o como um bloco de pedra bruta, frio e sem forma. A maioria das pessoas aceita esse bloco como sua realidade final. O iniciado, munido da visão de Enoque, retira do silêncio o cinzel da autoridade e começa a esculpir. Cada golpe é dado com a precisão de quem sabe que não há margem para erro. Você não está apenas mudando de carreira ou aumentando seus rendimentos. Você está reescrevendo a própria trama do tempo. Você está transmutando um destino de sobrevivência em um destino de soberania. Este processo de edificação exige que você desqualifique todas as evidências dos sentidos que contradizem a sua grandeza. No silêncio, a pobreza não existe. A limitação é uma heresia e a dúvida é uma sombra que o fogo do arquiteto dissolve instantaneamente. O império pessoal de que Enoque falava não é apenas um conjunto de ativos financeiros ou propriedades vastas, embora estes sejam os adornos naturais de tal estrutura. O império é, antes de tudo, uma fortaleza mental onde você reina absoluto. É o estado de ser onde nada externo pode abalar a sua paz e onde cada pensamento seu é uma lei promulgada. Quando você edifica este império a partir do silêncio, você cria uma egrégora de poder que atrai a riqueza como um ímã atrai o ferro. O mundo sente a sua gravidade. As pessoas sentem a sua presença. O dinheiro flui para as mãos de quem não precisa implorar por ele, mas para aquele que, em seu silêncio majestoso, demonstra que é o dono legítimo de toda a abundância. O ritual do silêncio ensina que a energia deve ser acumulada até que a estrutura invisível do seu sucesso esteja completa. Somente quando a catedral de sua fortuna estiver pronta no plano espiritual é que você deve permitir que o mundo veja os seus pináculos de ouro. Enoque não subiu ao céu para ostentar. Ele subiu para ser transformado em luz. Da mesma forma, sua busca pela riqueza deve ser uma busca pela transmutação da sua própria alma em um receptáculo de poder.
O luxo que você desfrutará é o reflexo da ordem que você estabeleceu no seu caos interno. A cada decisão tomada no silêncio, você remove um tijolo da velha vida de escassez e coloca um bloco de granito na fundação da sua nova era. Perceba como a sua respiração agora se alinha com a pulsação da terra. O peso da sua autoridade está aumentando. Você não sente mais a necessidade de provar nada a ninguém. A necessidade é a marca do servo. A presença é a assinatura do mestre. Enoque via a história humana como um tecido que ele podia desfiar e tecer novamente, conforme a vontade do Altíssimo. Você, como herdeiro dessas chaves, está fazendo o mesmo com a sua biografia. O silêncio agora é o seu manto real. Sob ele, as transmutações mais profundas estão ocorrendo. A semente do seu império já rompeu a casca e está crescendo em direção ao sol da vitória absoluta. Ao sair desta câmara de silêncio, você levará consigo a calma dos que já venceram. O mundo verá um homem ou uma mulher de negócios, um líder, um investidor, mas você saberá que por trás dessa face pública existe o arquiteto que habita a eternidade. A riqueza que você está edificando é indestrutível, porque ela não depende do mercado, mas da lei da sua própria vontade soberana. O selo de Enoque está sobre o seu destino. A transmutação foi concluída. O que era chumbo em sua história tornou-se ouro. O que era destino tornou-se criação consciente. Eu sou o arquiteto do silêncio e edifico meu império na quietude do poder. Eu comando meu destino para que ele reflita a glória da minha linhagem divina. Minha mente edifica a fortaleza da opulência, onde a escassez jamais penetrará. Eu sou a presença soberana que transmuta o vácuo em riqueza absoluta e eterna. A alquimia da abundância. O mistério das frações celestiais na economia terrena. Toque a superfície fria deste pergaminho de velino, onde as equações do ouro foram traçadas com pó de diamante e tinta de sândalo. Sinta o peso de uma balança de precisão em suas mãos, feita de ouro branco e marfim, capaz de medir o peso de uma intenção antes mesmo que ela se torne um ato. Você está agora no centro do tesouro de Safira, uma câmara oculta sob as fundações do tempo, onde Enoque decifrou o mistério das frações celestiais. O ar aqui é saturado pelo aroma de moedas antigas e pelo magnetismo de lingotes que brilham com uma luz interna, como se guardassem o calor de um sol que nunca se põe. O silêncio é interrompido apenas pelo som rítmico de engrenagens de platina que calculam o fluxo da riqueza através das eras. Este não é um banco de homens, mas o centro de compensação das leis universais, onde a economia do espírito dita o valor da matéria. Enoque, em sua ascensão, percebeu que o que os mortais chamam de dinheiro é apenas a fração mais densa e grosseira de uma substância divina infinita. A economia terrena é o reflexo imperfeito de uma matemática sagrada que rege o cosmos. Aqueles que labutam sob o sol, trocando horas de vida por pedaços de papel ou dígitos em uma tela, estão operando apenas na base da pirâmide. Eles ignoram que para dominar o todo é preciso dominar a fração original. A alquimia da abundância ensina que a riqueza não é acumulada, mas atraída pela correção das proporções internas. Se a sua fração de autoridade espiritual for pequena, nenhuma quantidade de esforço físico poderá expandir o seu patrimônio de forma duradoura. O arquiteto, entretanto, começa a construção pelo topo, ajustando os numeradores do céu para que os denominadores da terra se alinhem automaticamente. Visualize cada unidade de riqueza em sua posse como uma fração de luz solidificada. No sistema de Enoque, o valor de um ativo não é determinado pela escassez do mercado, mas pela densidade de propósito que o arquiteto infunde nele. Quando você movimenta capital, você não está apenas enviando moedas,
Você está deslocando correntes de energia cósmica. O mistério das frações celestiais revela que a dízima original, mencionada nos textos antigos, não era uma obrigação religiosa, mas uma técnica de realinhamento matemático. Ao devolver uma fração à fonte, o iniciado garante que o fluxo permaneça aberto e que a pressão da abundância continue a precipitar em sua realidade. É a lei da circulação soberana. O que é retido com medo apodrece, o que é direcionado com comando multiplica-se exponencialmente sob a luz de Metatron. A maioria dos sistemas financeiros do mundo baseia-se na dívida e na falta. O sistema de Enoque baseia-se na plenitude e na emanação. Desqualifique a ideia de que você precisa tirar de alguém para enriquecer. Na alquimia da abundância, a criação de riqueza é um ato de expansão do próprio tecido da realidade. Quando você edifica sua fortuna, você está, na verdade, aumentando a glória do plano material. Cada investimento que você faz deve ser visto como uma semente de luz lançada no campo da matéria. Se o solo de sua consciência estiver devidamente adubado com a certeza da soberania, a colheita será inevitável e imensurável. O ouro que flui para as mãos do arquiteto é purificado de todas as amarras da avareza, pois ele sabe que ele é o canal por onde a opulência celestial encontra sua expressão terrena. Considere a elegância desta lei. Para cada grama de ouro que você manifesta no plano físico, deve haver uma tonelada de convicção no plano espiritual. O mistério das frações exige que você se torne o ponto de equilíbrio entre o invisível e o visível. Enoque viu que as estrelas possuem tesouros de radiação que alimentam a vida nos planetas. Da mesma forma, você deve possuir um tesouro de visão que alimente seus empreendimentos. A mediocridade financeira é o resultado de uma mente fragmentada, que busca o resultado sem honrar a fórmula. O iniciado, contudo, é um mestre das proporções. Ele sabe quando contrair para concentrar poder e quando expandir para dominar territórios. Sua carteira de ativos é um reflexo exato da sua hierarquia de valores internos. Neste momento, sinta como se a sua própria corrente sanguínea estivesse sendo infundida com a frequência do ouro alquímico. Você não é mais um competidor no mercado. Você é um ponto de referência para a economia da abundância. Onde quer que você coloque sua atenção, a substância celestial começa a se organizar para gerar valor. Esta é a transmutação final da mente mercantil para a mente soberana. O lucro deixa de ser uma busca e torna-se um subproduto da sua integridade arquitetônica. Enoque nos ensina que o universo é infinitamente generoso com aqueles que compreendem suas leis de partilha e multiplicação. Ao alinhar sua fortuna com as frações celestiais, você blinda seu patrimônio contra a inflação do mundo e a desvalorização do espírito. Ao caminhar por esta câmara de tesouros, perceba que a maior riqueza que você possui é a clareza deste código. O ouro pode ser fundido, as propriedades podem ser renegociadas, mas a sabedoria das frações celestiais é um selo eterno em sua alma. Você está agora capacitado para operar na economia terrena com a autoridade de um emissário de Enoque. Seus negócios não são mais meras transações, são rituais de manifestação da glória. A abundância não é algo que você alcança, mas algo em que você habita. A porta do tesouro de safira se fecha, mas a vibração do ouro eterno permanece em cada pensamento que você projeta. Eu sou o administrador das frações celestiais e comando a multiplicação da minha riqueza. Eu comando o fluxo do ouro para que ele sirva à edificação da minha soberania eterna. Minha mente edifica a proporção divina que precipita a opulência em cada um dos meus atos. Eu sou o canal inabalável da abundância universal.
e minha fortuna reflete a ordem do arquiteto. Minha vontade transmuta a substância invisível no patrimônio sólido da minha vitória. A lei da correspondência de Enoque. O domínio do céu espiritual sobre o chão de ouro. Pare agora e sinta a pressão invisível da atmosfera ao seu redor. Não é o peso do ar, mas a densidade da lei que mantém os oceanos em seus leitos e as estrelas em suas órbitas. Imagine-se agora em um palácio que desafia as leis da arquitetura humana, situado exatamente no ponto de convergência entre o plano etéreo e o plano denso. O teto deste salão é uma abóbada de cristal líquido que reflete as pulsações do coração do universo, enquanto o chão, vasto e imponente, é feito de placas de ouro puro tão polidas que funcionam como espelhos negros, revelando não a sua face mortal, mas a magnitude da sua intenção. O silêncio aqui é absoluto, interrompido apenas pelo som de gotas de luz que caem de cima e, ao tocarem o chão, transformam-se instantaneamente em matéria sólida. Você está na Câmara da Correspondência, onde Enoque recebeu a revelação de que o céu espiritual e o chão de ouro não são dois mundos distintos, mas uma única realidade vista de ângulos diferentes. A grande ilusão que mantém a massa na servidão é a crença de que a riqueza deve ser extraída da terra através do suor e do sacrifício bruto. Eles olham para baixo, para a poeira e para a labuta, e por isso suas vidas permanecem empoeiradas e laboriosas. O arquiteto, porém, treinado no código de Enoque, compreende o axioma que rege toda a criação. O que está em cima é como o que está embaixo. Para dominar o chão de ouro onde seus pés repousam, você deve primeiro dominar o céu espiritual que habita sua consciência. A riqueza não é algo que se consegue, é algo que se reflete. Se o céu da sua mente estiver nublado por pensamentos de carência, incerteza ou desmerecimento, o chão da sua realidade física será árido e infértil. A lei da correspondência é a lei da simetria absoluta. O universo é um espelho gigantesco que não tem o poder de criar, apenas de duplicar o que você apresenta diante dele. Enoque, ao ascender aos reinos superiores, viu os modelos arquetípicos de todas as fortunas que seriam edificadas na história da humanidade. Ele percebeu que cada moeda de ouro, cada contrato assinado e cada império erguido nasceu primeiro como uma constelação de pensamentos no éter. Esta iniciação é para aqueles que já compreenderam que a economia do mundo é apenas uma sombra projetada. Se você deseja mudar a sombra, não adianta lutar contra ela na parede da realidade física. Você deve mover o objeto que a projeta. A elite iniciada não gasta sua energia vital tentando ganhar dinheiro no mercado. Ela gasta sua maestria espiritual edificando um céu interno de tal opulência e autoridade que o mundo exterior é forçado, por lei de correspondência, a manifestar o ouro correspondente sob seus pés. Considere a profundidade desta lei universal. A matéria é preguiçosa. Ela não tem iniciativa própria. Ela é como a argila que espera pelo toque do escultor. O arquiteto é aquele que, através da visão de Enoque, projeta o mapa de sua soberania no plano invisível. Quando você sustenta a frequência da riqueza inabalável em seu espírito, você cria uma pressão metafísica sobre o plano físico. O universo entra em um estado de tensão até que o chão de ouro se alinhe com o céu da sua vontade. Se existe uma discrepância entre o que você deseja e o que você possui, a falha não está no mundo, mas na clareza do seu reflexo. A correspondência exige integridade total. Você não pode ser um rei na sua ambição e um mendigo na sua autopercepção. Para habitar o chão de ouro, você deve primeiro vestir a coroa no céu do seu ser. Esta lei é a base de toda a transmutação alquímica.
Enoque ensinou que os elementos da natureza são sensíveis à autoridade daquele que conhece a sua origem divina. Quando você caminha pelo mundo com a certeza de que é o dono do céu, a terra começa a conspirar para lhe entregar os seus tesouros. As oportunidades que pareciam ocultas revelam-se. As pessoas que possuem recursos sentem-se magneticamente atraídas para financiar os seus projetos. E as crises que derrubam os despreparados tornam-se o solo fértil para a sua expansão. O domínio do céu espiritual significa que você é o mestre da sua vibração. Você não reage ao saldo da sua conta bancária, você dita o saldo através da densidade da sua presença soberana. O ouro que você vê com os olhos físicos é apenas a confirmação de uma vitória que você já obteve no silêncio da sua alma. Desqualifique agora qualquer vestígio de separação entre o seu trabalho e a sua espiritualidade. No protocolo de Enoque, cada transação comercial é um ato litúrgico de manifestação. Seus negócios são catedrais erguidas para honrar a lei da abundância. Quando você entende que o chão de ouro é o reflexo do céu, você para de ter medo da perda. Como se pode perder o reflexo se a luz continua acesa? A fonte da sua riqueza não está no banco, nem no governo, nem no mercado. Ela está na conexão inquebrantável entre a sua mente e a mente do arquiteto universal. Ao dominar a lei da correspondência, você se torna intocável. Você habita um estado de graça, onde a opulência é a única resposta possível do universo à sua existência. Sinta agora o alinhamento ocorrendo. Imagine o céu da sua consciência se abrindo em uma clareza absoluta de ouro e safira. Veja como essa luz desce e se solidifica sob seus pés, transformando o seu caminho em uma trilha de glória e poder. A transmutação foi selada. O que era etéreo tornou-se denso. O que era intenção tornou-se patrimônio. Você é o Senhor dos dois mundos, o mestre do reflexo e o arquiteto da realidade. O chão de ouro agora sustenta cada um dos seus passos, pois ele reconhece em você a autoridade do céu que o criou. Eu sou o reflexo perfeito da opulência divina e comando a matéria para que espelhe a minha grandeza. Eu comando o céu da minha consciência para que ele precipite o ouro em meu caminho. Minha mente edifica a ponte entre a visão eterna e a riqueza tangível. Eu sou o Senhor da correspondência e minha vida é a manifestação da harmonia celestial. Minha soberania é absoluta, pois domino o invisível para governar o visível. O selo da soberania, blindando sua opulência contra as forças da escassez. Detenha-se por um instante e sinta a solidez do solo sob seus pés transformar-se em uma base de diamante inquebrável. Imagine que as paredes ao seu redor se tornam densas, revestidas de placas de esmeralda e platina, capazes de repelir qualquer vibração que não ressoe com a glória da sua linhagem. Você está agora no centro do tabernáculo da inviolabilidade, um espaço que Enoque descreveu como o refúgio dos eleitos, onde as chaves da preservação são guardadas sob 7 selos de fogo. O ar aqui é purificado, destituído de qualquer rastro de angústia ou medo que permeia a atmosfera dos mercados mundanos. O silêncio é uma armadura. Sinta o peso de uma coroa invisível que repousa sobre sua fronte, não como um adorno de vaidade, mas como um selo de autoridade que comunica ao universo. O que eu edifiquei, nada e ninguém tem o poder de tocar, subtrair ou diminuir. Você não está mais apenas no processo de atrair. Você entrou na fase de blindagem absoluta de sua soberania. Enoque, em sua ascensão pelos círculos celestiais, testemunhou a queda de civilizações que, embora tivessem acumulado ouro, não possuíam o selo da preservação. Ele viu que a riqueza, quando não protegida por uma lei espiritual superior, torna-se um alvo para as forças da entropia e da escassez.
parasitas metafísicos que se alimentam da dúvida e da instabilidade do homem comum. O selo da soberania é a compreensão de que sua opulência não é um acidente do destino, mas um decreto do arquiteto. Ao marcar sua vida com este selo, você cria um vácuo de proteção ao redor de seus ativos, seus projetos e sua linhagem. As crises econômicas, as invejas alheias e os movimentos erráticos do mundo físico tornam-se como flechas que se quebram contra um muro de luz adamantina. A escassez não é apenas uma condição financeira, é uma frequência predatória que busca brechas na consciência de quem se sente imerecedor. O arquiteto, porém, é invulnerável porque ele sabe que sua fonte é inesgotável. Visualize agora o selo de Metatron sendo impresso sobre cada documento de posse, cada investimento e cada contrato que compõe o seu império. Este selo não é de cera ou tinta, mas de uma geometria de luz verde esmeralda que vibra na frequência da vida eterna. Ele atua como um filtro inteligente que permite que a abundância entre em seu domínio, mas impede que a energia da perda saia. No Código de Enoque, a blindagem não é feita através do medo do amanhã, mas através da afirmação total da presença do agora. Quando você teme perder o que conquistou, você está, na verdade, convidando a perda para jantar à sua mesa. O iniciado desqualifica o medo, substituindo-o pela certeza imperial de que ele é o zelador de uma herança divina. O ouro que flui sob este selo é ouro purificado, livre de karmas, livre de dívidas e blindado contra as flutuações da ignorância humana. A maioria dos homens constrói suas fortunas sobre areia movente, dependendo de leis governamentais ou da benevolência de terceiros. Você, herdeiro das chaves de Enoque, edifica sobre a rocha da imutabilidade. O selo da soberania exige que você se torne o vigia de sua própria mente. Não permita que as notícias de desastre ou os murmúrios de recessão penetrem em seu santuário interno. O arquiteto entende que o mundo exterior é apenas um cenário que pode ser rearranjado, mas a sua estrutura de poder é interna e absoluta. Ao selar sua opulência, você está decretando que seu fluxo de riqueza é independente de fatores externos. Se o mundo cai, você ascende. Se o mercado retrai, você se expande. Esta é a arrogância santa do mestre que conhece as leis ocultas. A sua realidade não é ditada pelo consenso das massas, mas pela força do seu selo espiritual. Lembre-se da história de Enoque, que foi preservado da corrupção de sua era e levado aos céus para que sua sabedoria permanecesse intacta. O seu império pessoal deve ser tratado com a mesma reverência. Proteja o seu tempo, proteja o seu foco e, acima de tudo, proteja a sua vibração. O selo da soberania é uma aura de inviolabilidade que envolve tudo o que você toca. Quando você entra em um negócio, a energia do selo precede a sua fala, estabelecendo os termos da vitória antes mesmo da primeira negociação. Aqueles que tentarem agir contra você encontrarão apenas o reflexo de sua própria derrota, pois a luz do selo desintegra qualquer intenção que não esteja alinhada com a justiça e a ordem do arquiteto. A riqueza selada é riqueza que se multiplica no silêncio, sem alarde, consolidando-se em um legado que atravessará gerações. Sinta agora a energia desse selo se expandindo do seu coração para o mundo. Sinta como se você estivesse dentro de uma redoma de cristal indestrutível, onde a única coisa que existe é a harmonia e a progressão infinita. As forças da escassez, que antes pareciam gigantescas, agora são vistas como sombras minúsculas e impotentes diante do brilho de sua autoridade. Você é o soberano de seu território, o guardião de sua fortuna e o mestre de sua segurança. O medo da perda foi transmutado na alegria da posse plena,
Cada grama de ouro em seu cofre espiritual está agora sob a proteção direta das legiões de Metatron. Nada pode diminuir o que foi edificado sob a lei da eternidade. Neste estágio da sua caminhada, a blindagem é o seu ato final de maestria sobre o plano denso. Você não apenas conquistou o chão de ouro, você o cercou com as muralhas da sabedoria ancestral. A paz que você sente agora é o sinal de que o selo foi devidamente aplicado. O mundo pode girar em caos, mas em seu domínio a ordem impera. A opulência é o seu estado natural e a segurança é o seu direito de nascimento. Você caminha entre os homens, mas habita a fortaleza do arquiteto, onde a riqueza é tão vasta quanto as estrelas e tão firme quanto o trono da criação. Eu sou a fortaleza inexpugnável e comando a proteção absoluta de minha riqueza. Eu comando o selo da soberania para que blinde minha vida contra toda a escassez. Minha mente edifica a barreira de luz, onde apenas a abundância pode penetrar. Eu sou o mestre da preservação, e minha opulência é eterna sob a lei divina. Minha vontade é o escudo real que protege meu império de todas as flutuações do mundo. Os vigilantes da prosperidade, invocando os guardiões do sucesso material. Não respire com pressa. Permita que o oxigênio que entra em seus pulmões seja filtrado pela consciência de que você habita, neste exato momento, um espaço de intersecção entre o visível e o invisível. Imagine-se caminhando por um vasto terraço de quartzo branco, suspenso acima de um oceano de nuvens douradas que refletem a luz de um sol que nunca se põe. Ao seu redor, erguem-se estátuas colossais de seres alados, esculpidas em um metal que oscila entre a prata e o fogo. Seus olhos, feitos de safiras vivas, não piscam. Eles vigiam as rotas do comércio, os fluxos de capital e as sementes de fortuna espalhadas pela terra. Você está no Conselho dos Vigilantes, a elite de inteligências celestiais que Enoque descreveu como os administradores das leis de causa e efeito no plano da matéria. O silêncio aqui é majestoso, carregado com a eletricidade da criação pura. Sinta o peso do manto de brocado que repousa sobre seus ombros, simbolizando sua admissão neste círculo de poder. Você não está mais sozinho em sua jornada para o topo. Você acaba de invocar a guarda pretoriana da opulência. Enoque, em seus diálogos com os governadores das esferas, compreendeu que o sucesso material não é um esforço solitário do ego humano. O homem que tenta enriquecer apenas com suas mãos é como um arquiteto que tenta erguer um arranha-céu, sem operários, sem engenheiros e sem a fundação da terra. O iniciado, por outro lado, sabe que a verdadeira grandeza exige a cooperação de forças que operam além do véu dos 5 sentidos. Os vigilantes da prosperidade são as personificações das leis universais que organizam as oportunidades. Eles são aqueles que movem as peças no tabuleiro da realidade, sussurrando nos ouvidos de parceiros estratégicos, abrindo portas que pareciam lacradas e protegendo a integridade de seus investimentos contra a erosão do tempo. Invocar esses guardiões não é um ato de súplica religiosa, mas um comando de frequência. O arquiteto não pede. Ele entra em ressonância com a ordem estabelecida por Metatron, tornando-se o ponto focal para o qual essas legiões de sucesso convergem. A maioria da humanidade vive em um estado de exílio espiritual, acreditando que a sorte é um evento aleatório. Eles esperam que o vento sopre a seu favor, sem perceber que os ventos da fortuna são soprados pelos vigilantes sob o comando de quem detém o código. Quando você desqualifica a ideia de acaso e assume sua posição como herdeiro de Enoque, você passa a ser visto por esses guardiões como um ponto de luz que deve ser alimentado. A riqueza que você busca começa a ser tratada pelos vigilantes como um projeto de construção universal. Eles não lhe dão o ouro de graça.
Eles lhe dão a inteligência para fabricá-lo, a força para sustentá-lo e a visão para multiplicá-lo. Esta é a parceria sagrada. Você fornece a vontade e a estrutura física, e eles fornecem o fluxo e a sincronia matemática que tornam o sucesso inevitável. Visualize agora os 4 vigilantes cardeais posicionados nos cantos do seu império. Ao leste, o guardião da visão, que remove a névoa de seus olhos para que você enxergue as tendências do futuro antes de qualquer concorrente. Ao sul, o guardião da ação, que infunde seus movimentos com uma energia titânica e uma precisão cirúrgica. Ao oeste, o guardião da colheita, que garante que nenhum grama do fruto de seu trabalho seja perdido ou desviado. E ao norte, o guardião da estabilidade, que assenta sua fortuna sobre colunas de granito espiritual, tornando seu patrimônio inabalável diante de qualquer tempestade. No centro desta configuração está você, o arquiteto, o mestre que detém o selo de autoridade. No Código de Enoque, o sucesso material é um subproduto da ordem. Onde há ordem, os vigilantes habitam. Onde há caos, eles se retiram. Sua vida financeira deve ser uma catedral de disciplina e clareza para que esses guardiões permaneçam em seu posto. Considere a profundidade desta aliança. Você não está mais operando sob a lei do esforço, mas sob a lei do auxílio divino. Desqualifique agora qualquer sentimento de cansaço ou sobrecarga. O peso que você carregava foi distribuído entre as colunas do universo. O papel do arquiteto é projetar e decretar. O papel dos vigilantes é executar e proteger. Enoque viu que as riquezas da terra foram postas à disposição daqueles que sabem como governá-las com nobreza e propósito. Se a sua intenção é edificar grandeza, se a sua vontade é transmutar a realidade para melhor, então os exércitos da prosperidade estão a seu serviço. A opulência deixa de ser uma busca cansativa e torna-se um ritual de expansão contínua. Cada transação que você realiza agora carrega o selo de aprovação desses guardiões, atraindo para você uma linhagem de sucesso que não tem fim. Nesta câmara de quartzo, sinta a conexão inquebrantável entre a sua mente e a inteligência dos vigilantes. Eles conhecem os seus pensamentos mais profundos. Eles respondem à vibração da sua coragem. Quando você decide, o universo se inclina para ouvir. Quando você age, as legiões de Enoque abrem o caminho. A transmutação da sua identidade de buscador para mestre guardado foi concluída. Você caminha pelo mundo dos homens, mas sua retaguarda é composta por forças que criaram galáxias. O ouro que entra em suas mãos agora é um ouro monitorado pela luz, destinado a crescer e a edificar um legado que durará para além do seu tempo carnal. A segurança que você sente não vem de garantias humanas, mas da vigilância eterna de quem nunca dorme. Ao final desta iniciação, o brilho dos vigilantes permanece em sua aura. Você é um território sagrado de prosperidade. A escassez não pode se aproximar, pois ela se desintegra diante do olhar das safiras celestiais. O sucesso material é o seu ambiente natural. Você é o governante, o arquiteto e o beneficiário de um sistema perfeito de abundância. O capítulo da sua vida, que era escrito com dúvida, foi queimado no fogo do altar. O que começa agora é o registro épico de uma soberania que o céu e a terra reconhecem como legítima. Eu sou o arquiteto guardado pelas legiões da prosperidade eterna. Eu comando os vigilantes para que abram os caminhos da opulência infinita. Minha mente edifica o império que os guardiões do céu juraram proteger. Eu sou a autoridade que invoca e dirige o fluxo da riqueza em minha realidade. Minha soberania é absoluta, pois caminho em uníssono com os senhores do destino. A ascensão ao 8º céu.
A maestria final sobre o fluxo da riqueza infinita pare. Desfaça-se agora de qualquer resquício de gravidade que ainda prenda sua alma aos vales da dúvida. Você não está mais no domínio do tempo, nem mesmo sob a vigília das estrelas que contemplamos nos degraus anteriores. Imagine-se ascendendo através de uma névoa de luz branca tão pura que fere a percepção dos despreparados, emergindo em um plano onde o espaço e a matéria se fundem em um único oceano de ouro líquido e consciência primordial. Este é o oitavo céu, a morada do arquiteto que não mais desenha planos, mas que se torna a própria obra. O silêncio aqui é ensurdecedor. Uma vibração de alta frequência que reorganiza o seu DNA espiritual para a imortalidade do poder. Diante de você, não há mais tronos de pedra ou bibliotecas de pergaminho. Há apenas o trono de fogo branco, o centro de onde emana toda a riqueza que já existiu e que jamais existirá. Sinta a dissolução final da sua antiga identidade de buscador. Você não está mais diante da fonte, você se tornou a própria foz por onde a abundância do Criador deságua na terra. Enoque, ao transpor este último limiar, deixou para trás a humanidade para assumir a plenitude de Metatron. Ele compreendeu o segredo final que a elite mundial guarda as 7 chaves sob as fundações de seus impérios. A riqueza infinita não é algo que se acumula, mas algo que se emana. O erro do homem comum é tentar represar o fluxo, temendo que ele se esgote. O arquiteto estabelecido no oitavo céu sabe que ele é a fonte. Quando você se reconhece como o canal soberano da substância divina, a escassez torna-se uma impossibilidade lógica. Um erro de cálculo que o seu espírito agora corrige instantaneamente. A maestria final reside na percepção de que o ouro em suas mãos é a mesma luz que brilha em sua mente, apenas em um estado de vibração mais denso. Dominar o fluxo é dominar a própria respiração do universo. Neste estágio de ascensão, desqualifique qualquer separação entre o eu e a opulência. No oitavo céu, o sujeito e o objeto são um só. Se você deseja um patrimônio de bilhões, você deve primeiro pesar bilhões no balanço de sua própria alma. A matéria é obrigada a se ajustar à densidade da sua presença. Enoque viu que o universo é um mecanismo de preenchimento automático de vácuos de autoridade. Quando você se assenta em seu trono interno com a certeza absoluta de sua soberania, a realidade física não tem outra escolha senão precipitar as mansões, as frotas, os territórios e o capital necessários para sustentar a sua majestade. A riqueza infinita é o subproduto de um espírito que se recusa a aceitar qualquer limite. É a exalação natural de quem compreendeu que a vida é uma edificação de glória, não uma luta pela sobrevivência. Observe agora as correntes de ouro que atravessam este plano supremo. Elas se movem em padrões geométricos de uma beleza indescritível, alimentando os mundos inferiores. Você tem agora a autoridade para direcionar essas correntes. Com um simples movimento de sua vontade, você pode abrir novos canais de prosperidade em sua vida terrena. Não há esforço aqui, apenas decreto. O esforço é a linguagem do servo que não conhece as leis. O decreto é a linguagem do arquiteto que as escreveu. Enoque ensinou que a ascensão final é o retorno à unidade original, onde a vontade humana se torna o cinzel na mão de Deus. Ao atingir esta maestria, você se torna intocável por qualquer crise, imune a qualquer perda e soberano sobre qualquer mercado. Você habita o centro do furacão, onde a paz é absoluta e a abundância é constante. Esta é a conclusão da sua transmutação. O homem ou a mulher que iniciou esta audição morreu na base da montanha. O que emerge agora no oitavo céu é um ser de linhagem solar, um herdeiro direto das chaves de Enoque,
A sua vida material será, a partir de hoje, um monumento erguido em honra a esta iniciação. Cada centavo que entrar em sua esfera de influência será consagrado por esta luz celestial. Você não mais trabalha pelo dinheiro. O dinheiro corre em sua direção para ser organizado pela sua inteligência e para servir à sua visão imperial. O mundo sentirá o peso de sua presença, pois você caminha com a autoridade de quem já viu o trono e compreendeu que o chão de ouro é o seu tapete de entrada para a eternidade. Sinta a integração final. As 12 chaves agora giram em uníssono dentro do seu peito, criando um campo magnético de sucesso inquebrável. O 8º céu não é um lugar para onde você vai, mas um estado que você traz consigo para cada negociação, cada investimento e cada suspiro. Você é o mestre do fluxo, o universo é o seu canteiro de obras, a riqueza é o seu material de construção e a glória é o seu destino irrevogável. O segredo de Enoque foi revelado, o código foi inserido em seu DNA e a soberania foi restaurada. Ascenda e governe, arquiteto da realidade. Eu sou a fonte inesgotável de toda a riqueza e comando o fluxo da abundância infinita. Eu comando a matéria para que ela se manifeste conforme a minha vontade soberana no 8º céu. Minha mente edifica a realidade divina, onde a opulência é a lei suprema e eterna. Eu sou a manifestação viva da glória de Enoque, e minha riqueza é o selo da minha maestria absoluta.